Estamos começando mais um Multifaceta e hoje com o quadro Astrologia em Foco, com o nosso amigo Srinath. Namaskar. Namaskar. E acho que para a gente começar essa semana a gente pode falar sobre as astrologias, né? O momento que a gente está, mas não antes de você deixar aquele like, deixar aquele comentário, dar aquela seguida na gente, compartilhada, que ajuda pra caramba o canal. E Sridhama, conta pra gente como que tá essa conjuntura planetária para os nossos tempos de hoje. Como que tá isso? Sim, estamos então numa data muito comemorativa na astrologia, pela astrologia e pela toda a cultura e no calendário hindu também, né? Então estamos comemorando hoje Akshaya Tritiya, que é uma passagem onde temos Sol e Lua, os dois estão exaltados no céu. Sol está em Áries e Lua está em Touro, onde eles se exaltam. E essa data ela é conhecida também por você. O significado dela significa aquilo que é eterno, aquilo que sempre prospera, nunca diminui, sempre continua, né? Akshaya Tritiya é conhecido também pelo nascimento do Senhor Parashurama, que é a sexta encarnação de Vishnu, né? É o brabo, né? Arquétipo, guerreiro, É. é aquele que mantém a justiça, protegeu sempre a justiça na sociedade, né? Ele não deixava que os outros guerreiros fizessem mau uso, né? Da força, etc. E ele é imortal, Parashurama é imortal, né? Ele é Uhum. conhecido como uma das entidades que ficaram aqui na Terra. Continua aqui. Então, Parashurama, como eu estava falando com a Priya, eu acredito que ele tem uma semelhança muito grande com Ogum, né? E a gente pode fazer uma menção desse arquétipo aqui foi dia de Ogum também, e a gente está no momento de Parashurama do ano. Então, assim, meio que casaram também não só os arquétipos, Não sabia. casaram a conjuntura planetária do negócio, né? Então, isso é um negócio interessante. Fala mais sobre esse momento que a gente Eu está. acredito que esse arquétipo significa justiça de tudo que a gente pode ter no mundo, né? De positivo, de coisa boa. E esse momento é o momento que você inicia bons tratados, coisas novas na sociedade. Se você vai fazer um casamento, vai fazer um projeto, você inicia esse dia. Se você for abrir uma coisa, você começa nesse dia, né? Porque é uma coisa que é o seu esforço, tá tudo trazendo pro que vai dar certo, né? Aquilo lá. É, E então, você falou mais ou menos como se fosse um momento bom para você arar a terra, você vai colher bons frutos dessa colheita que você vai ter no futuro, né? Então, agora é o momento de você plantar essas sementes, né? Você estava explicando? sim, sim, tem a ver com a lua nova, né? Apesar de que no calendário hindu, essa aqui é uma data comemorativa de todos os tipos de culturas, festivais, religiões, todas as pessoas comemoram essa data. Porque ela está comemorando uma passagem agora de uma lua nova para uma estação nova na Índia. É porque o calendário hindu ele é dividido por 6 estações, né? O ano ele é composto de 12 meses, mais um mês para posicionar e ficar igual ao calendário solar. Então são 13 meses de Uhum. rotação lunar, né? E no céu, então a gente conta como se a Lua estivesse dando 13 voltas. Cada volta vai dar aproximadamente, no total, 364 dias, que é o calendário solar. Uhum. E o mês é dividido por 15 e 15. Na verdade, são 15, porque é a lua cheia, são 28 a lua cheia, né? Então, praticamente é esse tempo de 28, o tempo que demora para lua cheia voltar para lua cheia, né? Então, são 14 e 14, mas tem um dia da lua cheia e tem mais um dia aqui, que isso aqui, esses 2 dias, eles vão colocando no final para dar mais um mês que eles adicionam de mais uma volta da lua, que são 13 voltas da lua, né? Uhum. Então eles fazem isso e o tempo ele é dividido também por horas do dia planetárias. Cada planeta vai influenciando. Então essa data é uma data muito especial porque está tudo ajudando a comprar coisas novas, fazer investimentos, etc, né? É sempre bom
pensar que um bom momento também, ele pode ser um mau momento se, por exemplo, você semear coisas ruins, né? Sim, Se você estiver semeando guerra, estiver semeando desavença, estiver semeando esse tipo de coisa, você também vai colher guerra, vai colher desavença por um bom tempo, talvez. Vai ter boas colheitas nesse sentido. Então, sim, por isso também que é um bom momento para a gente estar querendo plantar coisas boas. E é uma coisa que eu estendo até para os líderes, né? Os líderes que estão aí hoje em dia, para eles não plantarem guerras nesse momento, não plantarem desavenças, tentar plantar um entendimento para que chegue num denominador comum para não haver mais guerra, né? Algum acordo, alguma coisa assim, que é o momento que a gente vive, um momento de guerra iminente, né? A gente está vivendo mais guerra do que todos os últimos tempos e a qualquer momento pode estourar uma nova, né? A gente está vivendo nesse momento, então talvez a mensagem para os líderes aí seria essa, né? sim, E falando sobre isso também, a gente vai ler o, o mapa de um dos líderes, né, que a gente tem, que sim. é o Narendra Modi. Então, eu penso Um que, primeiro-ministro da Índia, mas também ele é como se fosse o presidente, né? sim, Praticamente ele lida com toda essa área de interação com outros países, militar e etc, né? Um guerreiro. sim. Ele tem aquele arquétipo também do Kshatriya, né? De, que é também como se fosse arquétipos, né? Que tem também dentro da sociedade Sociedade indiana, né? indiana, sim, sim. Que eles separam É que em diferentes o arquétipos. guerreiro lá, ele é o tanto guerreiro quanto ele está alinhado com o rei. Eles estão Uhum. alinhados junto. O exército e o rei, eles andam juntos ali, né? Teoricamente deveria ser isso, onde o rei se sente bem é com todo, né, as pessoas em volta dele, etc. Mas é isso, ele é o político e ele tem que estar justo, ele tem que fazer o que é justo, ele tem que fazer pelo povo aquilo que é o certo, né? O Uhum. político tem que estar ali mostrando pro povo por que que ele está ali, né? Sim. Protegendo, etc, né? E eu acho que o Narendra Modi ele tem uma coisa do Dharma aí pela frente que é esse conflito no Paquistão, né? Ali na Sim, Caxemira, em que houve um ataque terrorista e ele decidiu cortar as águas do Paquistão, né? Foi uma coisa foi. bem tensa que aconteceu na última semana. Exatamente, um ataque escorpiano, porque É, ele tem muita coisa de escorpião. Então isso aí eu já vi que foi um perfeito, né? Ele não tá fala fazendo. mais do mapa dele. Então, ele tem uma conjunção de kshatriya, de guerreiro, muito forte, né? Ali no ascendente dele. Então, o ascendente dele é casa 1, onde ele tá. A gente conseguiu ver o ascendente, né? Tudo. Deu certinho. Então, a casa 1 está com Lua, Marte conjunto com Lua e ascendente, tudo em escorpião, numa nakshatra, que é onde a Lua passa, chamada Vishaka, que significa aquilo que é cortado, que se bifurca, a dualidade, aquilo que pode ser dual, entende? Essa pessoa ela vai trazer para o mundo sempre os dois lados, ele vai mostrar tanto a serenidade, mas ele vai mostrar, porque o escorpião tem isso, ele tem essa dualidade, né? Ele pode ser, porque ele é profundo por um lado, sendo que Marte, que é o outro lado, que é o agitado, ele também é o planeta que rege Escorpião. Então, o planeta regente de Escorpião é Marte. Então, aqui um lado ele vai ser marciano e outro lado ele vai ser um mais calmo, um político, um estrategista, entende? Ele vai trazer isso de uma forma diferente que as pessoas geralmente fariam, entende? Ele vai impactar dessa forma. Essa é uma das coisas fortes que nós temos, né? Uhum. Você acha que ele atacaria o Paquistão assim, chegaria com o exército e atacaria de primeira? Eu acho que não. Acho que a característica que eu vejo é que ele é bem ponderado sobre as coisas que ele vai fazer. Exatamente. Ele tomou essa decisão da água que era realmente para criar uma estabilidade que politicamente para o Paquistão não seja interessante continuar fazendo aquele tipo de ataque que eles fizeram. Exato.
Então, ele vai ter que fazer, eles vão ter que tomar alguma providência. aham. Eles vão ter que se mexer, né? E no momento que ele fez isso, em vez do Paquistão aceitar, foi um momento tenso porque ele chamou os embaixadores de volta, né? E esse normalmente é o último recurso antes da guerra nas tentativas diplomáticas, né? Hum, Então é uma situação meio tensa, mas eu acredito que ele vai fazer a escolha mais ponderada. O problema é que tem muita popularidade envolvida nisso. A população, ela. Então, se eles se insultarem, por exemplo, nenhum vai poder baixar a bola mais. sim. Porque ali tem meio que. Cada um cresce no seu país quando polariza com o seu adversário. Tanto na Índia, com o povo, quanto no Paquistão. Eles ganham popularidade com essa pauta da guerra, deles meio que se desafiarem. Então, existe também essa tensão política rolando lá. Sim. E pela história que a gente estava vendo aquela vez, que a gente estava assistindo sobre como que ele é, a personalidade dele, falando, né, as coisas dele, assim, como que ele tem aquela disposição de ser disciplinado, é, de fazer acontecer as É. coisas, de correr atrás daquilo que é melhor, né? Então, eu acredito que o mapa dele também tem um lado muito yógico, muito yogi, muito, ele tem Ketu, que é a ancestralidade, junto com o Sol. Isso aí na astrologia se diz que ele traz de vidas passadas ancestralidade, raiz, alguma coisa que já está nele muito forte. Então, se é uma pessoa que já pratica austeridades, penitências, ele vai vir para cá e vai continuar de uma forma muito natural, como a gente viu, né? Sim, ele na verdade, a cidade dele, ele veio de, de origem muito humilde, né? Vadnagar, a cidade dele, É, né? e, Bem humilde. só que era muita disciplina com a questão da filosofia, quando ele começou a estudar, né? Vivekananda, então ele mantinha sempre Vivekananda. os jejuns, né? Sim. Inclusive a gente viu aqui o podcast que fez uma entrevista com ele. Ele também fez jejum para ir entrevistar ele, porque o Narendra Modi é reconhecido pelos jejum que ele faz. Dele sentar numa mesa com todos os líderes, assim, todo mundo jantando e ele com um copinho de água quente, assim, que ele tá Sim. jejuando no dia. E, e isso, assim, eu acho admirável, assim, um líder mundial, ele ter essa visão, assim, até no sentido de ter um entendimento que ele precisa estar o melhor possível dele, na disciplina máxima, né? Sim. Então, fazendo os jejuns, fazendo o que ele precisa fazer para ele estar melhor, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Porque já é meio comprovado que alguns jejuns por, por ano é bom, faz bem para sua Super, saúde, né? super. Com certeza. É, né, Priya? Priya confirmou, viu? Sim, com certeza. Com certeza. Ele é muito conectado com o passado, essa coisa da astrologia, né? Ele falou muito no podcast sobre os jejuns feitos no tempo certo da lua, né? Que tem normalmente o Chaturmasya também no final do ano, que se faz mais jejum, se faz mais votos, né? Sim, sim. Na verdade, o teatro máximo é o máximo tempo que você fica seguindo um jejum. Uhum. Vários tipos de jejuns, né? Começa por cortando uns tipos de folhas, depois uns tipos de grãos, vai cortando várias coisas até você estar realmente quase totalmente em jejum. E, mas o calendário hindu ele é composto de jejum o tempo inteiro. Jejum, rituais festivos do lugar, simplesmente por festas e culturais de certos povos, porque ele foi se compondo, né? Ele foi se misturando junto com tudo. Então ele segue isso, ele segue essa tradição porque ele já vem de uma linhagem que todo mundo já seguia aquilo. Os pais, e isso vem há 2, 3 mil anos atrás, né? Então, Aí a gente viu na foto do G20 que tá todo mundo de preto, só ele de branco, né? só ele de branco, só ele de branco. Todo mundo de terninho preto. E É, ele de branco, né? Com aquela jaquetinha, né? aham, é. Preta.
E aí eu vi ele também esses dias do mesmo jeito, com o pessoal, todo mundo comendo na mesa, pegando comida assim, e ele servindo os outros políticos assim, e ele não comendo nada, todo mundo com pratinho, e ele servindo assim. Ele, aí, agora prova esse aqui, eu acho que era o líder, ah, não sei quem, era oriental, dava pra Aham. ver, mas não sei quem que era. É uma atitude, né? Ele tem essa Sim. atitude de servir, ao mesmo tempo essa atitude de tipo, não mexe comigo. Eu sou forte, eu tenho minha posição, eu tenho minha doutrina, eu tenho minha disciplina, então, tipo, não mexe comigo. Ele tem isso do sol forte em Virgem, com Queto, mas ele também tem uma coisa muito forte, que é o Saturno junto com o Sol. Saturno, ele vai trazer esse lado para ele de disciplina, de querer controlar o que está acontecendo no tempo dele, aqui em minha volta. O que passa aqui na minha frente, eu não vou deixar entrar qualquer coisa, eu não vou deixar sair qualquer coisa, então ele tem um controle total disso. Muito doido isso do tempo é que ele fez uma descoberta na cidade dele, né? Uhum. Sim. Ele meio que administrou uma escavação embaixo de um templo e descobriu que tinha 8 camadas, né, de templos antigos que estavam escavados aqui, Dois naquele mil anos atrás? 2000, 2000? 2.400 mil anos antes de Cristo. 2400 anos. 800, 2.800 2800 antes de Cristo. antes de Cristo. Que era lá no lugar que ele nasceu, inclusive. E ele fala que isso tem que ser feito em todo lugar da Índia, que vai se descobrir Com certeza, civilizações até talvez mais antigas que isso, com certeza. né? Ali é perto de Dwarka, Aham, né? Ali, Gujarat, onde ele nasceu, é a fronteira onde ficava a Dwarka, que foi inundada, né? aham. A cidade de Krishna. Então ali, toda essa área ali, se procurar até para baixo ali, você acha muita coisa ainda, porque subiu ali, né? Foi subindo, isso tudo foi descendo, né? Separou. E ele tem também uma coisa que ele considera que a cultura que a Índia tem é o que a Índia tem de mais valor. E que trazer esses conceitos nos eventos que envolvem a Índia é um negócio que é uma responsa como primeiro-ministro, como Narendra Modi, porque eu acredito que a visão dele é total de manter o mais próximo do que eram as escrituras Sendo que ele fez do festival de yoga, né? sim, né? Que o negócio de que Todo ano é instituído que todas as embaixadas em todos os países comemoram o dia do yoga, né? o dia Yoga do Day, yoga, o Yoga Day. Internacional já, né? que é em junho, todo Entendi. ano. Uhum. E o Yoga Day esse ano não vai ser diferente. Ele ofereceu como se fosse um edital para as organizações que fizessem a maior festividade para homenagear o yoga, ia ganhar como se fosse um valor de bônus, assim. Que legal. Então, Espero que tenha uma festa bem legal assim de yoga para ir agora em Paraty, né? Que vai ter também o Paraty Yoga, né? sim, vai rolar o Parity Yoga Isso Fest. vai ser no dia do yoga? Não sei se é no dia do yoga. Eu não cheguei a ver isso. Sim. Mas acredito que na verdade, as festividades do Yoga Day, elas já vão todo junho acontece. Porque Todo como junho. o junho inteiro acontece eventos, né? E ele Que vai instituiu acontecer. isso e olha só como é que Já já tá, né? expandiu, o Yoga Expandiu, né? Day já expandiu pro mês inteiro já. Isso mostra como que alguém que está fazendo alguma coisa está fazendo alguma coisa que vem de dentro deles mesmo, com verdades, com autenticidade, né? Tá fazendo uma coisa que é boa mesmo e tá seguindo. E a gente queria trazer o Yoga Day aqui pra Pinda. Pede pro pessoal comentar aí quem gostaria do Yoga Day aqui em Pinda. A Priya falou que, que gostaria do Yoga Day aqui em Pinda, viu? Vocês colocarem no comentário que querem Yoga Day aqui em Pinda, a gente vê. Da gente fazer o Yoga Day em Pinda, né? Por que não? Professor Srinath. Já temos nosso primeiro Pô, professor, né? temos vários professores Temos aqui. vários. Pô, temos vários professores. Eu sou apenas estudante, sempre serei estudante. Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa assim que você pode falar dos planetas principais que influenciam Narendra Modi?
Sim, falando assim em questão de principais, eu acho que agora a principal influência é Marte. Uhum. É Marte que está ali nessa época da vida dele, no período de Marte, onde Marte está com a Lua. 2025 ele está sendo influenciado por esse planeta. Olha, Seria preocupante para esse momento que está passando lá na Ah, Terra? isso Marte passando? a Priya perguntou se esse momento seria é, preocupante ter é, Marte dessa forma. Marte é sempre visto preocupante, né? Pô, você pensa, vamos pensar nos gregos, quando a gente pensa no comportamento de Ares. Ares sempre tacava fogo no parquinho, né? Ali do Olimpo, né? Os deuses todos ficavam assim. Marte ele tem esse temperamento. Ele é justo, ele é honesto, ele é sincero. Ele vai falar, mas ele vai tacar fogo se precisar. E isso pode ser que nesse momento das tensões é preocupante, seja preocupante. Pouco, E você mas falou que ele está sob bastante influência de Escorpião também. Marte está em Escorpião. Ah, Marte está em Escorpião. Marte no tá. mapa dele, porém o trânsito dele no momento também é Marte. O bom é que o escorpião dele é um escorpião que está na parte, não está na cauda. Está ali no coração, entendeu? Se Uhum, chama Vishaka. uhum, Então, Vishaka é uma das esposas que Chandra, o deus da lua, recebeu de casamento de Daksha, né? Do pai. Então é uma delas. Rohini é outra, onde a lua está exaltada hoje, é Rohini, também é outra esposa. E, e aí é mais tranquilo, porque é regido por Júpiter. E Júpiter, no mapa dele, está numa casa que é a casa da mãe. Então, a mãe com certeza deu ensinamento, sabedorias e coisas para ele não, porque ali junto com a Lua tem Marte. Então, a Marte está ali em Escorpião e a Lua. entendi. Então, e mesmo assim, ele poderia estar estourando com isso. Mas a mãe, entendeu? Eu acho que ela chegou a dar esse ensinamento de como usar isso, entendeu? Como poder usar isso de uma forma melhor. Mas mesmo assim, eu acredito que é preocupante, Marte ali. Até quando vai esse Marte? Tem uma definição assim? Até quando vai esse Marte? Esse Marte vai até 2028, que aí entra Marte e Lua, 3 de maio, perto do Dia das Mães, né? E aí para, acabou. Aí ele entra depois no grande período de Rahu, né? Aí Rahu é mais tipo um escorpião também, Uhum. mas dizem que os dois, Rahu e Ketu, é como se fosse parecido com touro e escorpião. É mais parecido com esses dois signos, Rahu e Ketu. Caramba. É, Então, até Erarro, você acha que tem mais chance de rolar a guerra do que depois de quando ele entrar em Erarro? Que ele vai ficar. eu sei que Rahu pode trazer sim guerras, porém também traz espiritualidade, traz crescimento. Porque Rahu você vai primeiro não enxergar nada. Rahu ele vai trazer confusão. Depois que ele traz a confusão, quando você começa a trabalhar isso aí, você vê que tem um véu que chama karma, que são as nossas impressões por nossas ações que vão ficando aqui em nós, a gente acreditando que a gente está vendo algo porque a gente agiu de alguma forma ou fez alguma coisa e aquilo lá na verdade é ilusão. E quando a gente tira isso, a gente traz processo de espiritualidade, processo de cura, muito trabalho. Então, tem espiritualidade ligada e pode vir a confusão também braba. Então tem essas duas questões que pode ser. Mas eu acredito que mais importante é esse momento agora que está acontecendo, essa tensão aí agora. É. Passando isso, eu não sei. Você acha que pode ter uma guerra? Os especialistas falam que não, que eles só estão fazendo esse alarde para meio que ganhar popularidade. E que eles não querem guerra, nenhum dos dois Claro, lados. claro. Então pode ser só uma jogada de marketing dos dois lados. Que não é muito legal, né? Mas espero que Sim. seja. Né? Do que seja o início de um conflito mesmo. Então é isso. É isso? Então, obrigado quem ficou até aqui, deixar o seu like e comentar aí
qual o mapa de quem que vocês gostariam de ver no próximo episódio. Sim. Tá certo? Obrigado. Namaskar. Namaskar.